Olá pessoal, sejam bem-vindos a este grupo de constelação familiar sistêmica. Muitos já me conhecem, são frequentadores aqui dos workshops mensais ou são clientes de terapias individuais que nós realizamos aqui. E aqueles que não me conhecem, eu sou Fernando Gonçalves e quero nesta primeira aparição minha conversar um pouquinho com vocês a respeito da origem deste trabalho fantástico que é a constelação sistêmica. Bem, a pessoa que desenvolveu, né, o seu autor, chama-se Bert Hellinger, ele é um alemão. Ele, por muitos anos, ele foi missionário católico, ele atuou na África do Sul, observando grupos humanos, né, atuando junto às comunidades, principalmente os grupos, as tribos Zulus. Depois ele volta para a Europa, não é? E ele estuda terapia primal, estuda gestalt terapia, psicanálise, e ele conhece uma outra terapeuta familiar chamada Virginia Satir, que inclusive forneceu as bases, né, grande parte das bases para o desenvolvimento da neurolinguística, programação neurolinguística. E ela trabalhava com dinâmicas familiares, com uma metodologia chamada psicodrama, que alguns de vocês podem ter algum conhecimento sobre isso. Com base nesses conhecimentos, o Bert Hellinger então desenvolve, né, a sua terapia familiar sistêmica. Esse é o nome original, né? Ele nunca chamou de constelação. Inclusive uma peculiaridade aí, né, uma curiosidade, é que o termo constelação, na verdade, foi introduzido a partir, supostamente, de uma tradução do alemão para o inglês. Mas o Bert Hellinger nunca chamou esse trabalho de constelação, né? Ele definiu este trabalho como terapia familiar sistêmica. Ok? Então, o Bert Hellinger começou a observar, né, que esses grupos familiares apresentavam padrões de repetição, né? Apresentavam situações, seja nos conflitos familiares, nas manifestações, né, dentro da dinâmica daquela família, que se repetiam. Ele observou, portanto, que existiam então 3 leis como forças que atuavam dentro desse sistema. A primeira lei, né, ou ordem, ele definiu como ordens do amor, né, é a ordem do pertencimento, né, a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer ao sistema familiar. A segunda lei é a lei da ordem de chegada ou hierarquia. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca, chamada lei do dar e do tomar, dar e do receber. Tá? E quando alguma dessas leis era infringida, ela não era observada, não era obedecida, não era seguida, praticada dentro do sistema familiar, uma série de problemas, de situações passavam a acontecer com os seus descendentes, né? Mas por que isso acontecia? Ele também observou que as pessoas muitas vezes se relacionam, todos nós nos relacionamos em grande parte com base no amor infantil, que é um amor mais apegado, um amor que quer salvar o outro, um amor que faz muitas vezes também para ser visto, para ser reconhecido, não é? Então, com base nesse amor infantil, um descendente muitas vezes tomava o lugar de um antepassado que havia sofrido alguma transgressão desta lei. Alguém que tinha sido rejeitado, alguém que tinha sido esquecido, né? Alguém que tinha sido excluído do grupo familiar, alguém que fora prejudicado, ou mesmo que também tenha prejudicado alguém, né, nestes grupos familiares, na relação desses antepassados, não é? Alguém que tinha direitos a receber alguma coisa e não recebeu, né, dívidas. Então, tudo isso acabava se manifestando, né, na vida dos descendentes, na forma de problemas financeiros, na forma de doenças, na forma de conflitos sociais, não é? Padrões de comportamento. As pessoas às vezes
ficam numa terapia, né, tradicional, anos procurando a origem, né, do seu problema e se perguntam por que eu me comporto deste jeito, por que as coisas não fluem na minha vida, ou emperra na parte financeira, na parte do trabalho, eu não me realizo, ou tenho muitos conflitos com as pessoas, e muitas vezes essa pessoa acabou representando alguém do seu sistema familiar que tenha passado por uma situação semelhante. Então, esse descendente, muitas vezes, ele assume um pensamento, um sentimento ou um comportamento similar a este antepassado que sofreu alguma transgressão dessas leis sistêmicas. E isso acontece de uma maneira totalmente inconsciente. O Bert Hellinger também observou isso, né? Quer dizer que, independente da pessoa ter conhecido esse antepassado, ela passa muitas vezes a representar na sua vida aquilo que esse antepassado vivenciou. Ok? Então, com base nisso, ele desenvolveu a terapia sistêmica familiar para que justamente pudesse trazer a consciência do indivíduo a respeito deste fato, né? Mostrando que nós, na verdade, somos muito mais gregários, muito mais sistêmicos do que indivíduos separados da nossa família. Tem uma parte que é nossa, realmente, puramente individual, mas tem outra parte, né? E aí é um legado familiar que a gente acaba carregando e expressando na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Então ele passou a ajudar uma série de pessoas. Hoje a terapia sistêmica familiar ela é praticada no mundo inteiro, né, com resultados fantásticos e muito rápidos, muito eficientes, na medida, sobretudo, que a pessoa toma consciência daquilo que ela está carregando, né, e que não é dela, e passa a devolver, né, para os seus antepassados. Nesse tipo de dinâmica, né, que ocorre dentro do trabalho sistêmico, que é muito semelhante ao psicodrama, né, as pessoas do próprio grupo que estão ali presentes, elas passam a ser escolhidas, né, pelo cliente, né, que veio constelar, e essas pessoas elas são escolhidas para ocupar o lugar de alguns descendentes, às vezes pai, mãe, avós, né, o próprio problema também é representado por uma pessoa, e nós observamos as dinâmicas que passam a ocorrer dentro deste trabalho e direcionamos para a solução. À medida que a pessoa toma consciência, à medida que a pessoa, a partir do seu livre-arbítrio, conscientemente ela devolve, ela entrega, né, essas questões, este problema do seu antepassado a ele, ela consegue se desenredar, ela consegue realmente se libertar daquilo que ela estava presa, carregando inconscientemente. Então, por isso que esta terapia ela é muito eficaz, muito eficiente realmente. Muito bem, pessoal. Na próxima semana eu vou passar a explicar para vocês cada uma dessas leis sistêmicas e nós vamos conhecê-las mais em profundidade. Eu peço que nesse grupo vocês postem realmente assuntos exclusivamente relacionados ao tema constelação sistêmica, sistêmica familiar. E eu sei que existe uma série de terapias, às vezes a gente se encanta, são muito úteis realmente, mas neste grupo eu vou pedir para vocês que de fato a gente fique focado neste tema. Longe de mim, né, tornar esse grupo aqui uma sala de aula. Na verdade, a gente está trazendo alguns elementos para que vocês tenham noções, né, a respeito deste trabalho, tirem dúvidas, né, tragam exemplos da própria vida, do que vocês estão vivenciando, ou exemplos de outras pessoas. Mas nós aqui não vamos dar aula, né? O intuito aqui não é, de fato, realizar um curso. Isso posteriormente, né, na medida em que as pessoas se interessarem, a gente vai trazer uma série de cursos, desde mais iniciantes, né, até cursos mais profundos. Ok? Muito bem, então. Eu fico à disposição de vocês
Coloquem as suas perguntas, sintam-se à vontade, isso pode ser no particular ou no próprio grupo, é muito útil, né? Muitas vezes quando a gente compartilha, porque outras pessoas podem, na verdade, ter um ganho, né? Com a visão do outro, o compartilhamento do outro, a experiência do outro, fundamentalmente. Ok? Então semana que vem nos encontramos novamente. Um grande abraço e até mais.